Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Hoje a gente vai estudar a segunda carta de Pedro, né? A gente estudou na semana passada, ou seja, as duas últimas aulas, a primeira carta de Pedro, e hoje nós vamos estudar a segunda carta de Pedro. O tema em si, ele é bem semelhante, ou até o mesmo, né? Enquanto a primeira fala a respeito aí do exemplo de Cristo, né? O novo nascimento, né? A vida cristã, o testemunho cristão, né? A primeira carta, eu estou dizendo. A segunda, ela segue também, né? Aí esse tema começa a abordar. Só que a gente vai ver aqui que ela tem uma continuidade mesmo, né? Não é só assim, segunda porque foi a segunda. É porque a primeira, ela veio abordando isso, e essa segunda carta, ela dá uma continuidade nos pontos mesmo, né? Ou seja, nasceu de novo, aceitou Cristo, uma nova vida em Cristo, vida de testemunho, né? O caráter cristão, o ser cristão é imitar Cristo e tudo mais. E aí a gente vai ver agora que segunda Pedro vai dando outros passos, né, para que esse novo cristão, esse nascido de novo, ele viva uma vida, não só essa vida de bom testemunho, mas uma vida de amadurecimento cristão, de crescimento, né? Isso para mim é fantástico, né? E é uma das questões que eu mais hoje, a tecla que eu mais bato hoje na igreja. Inclusive ontem estava conversando com o meu pastor aqui, ficamos horas aqui. E justamente foi esse um dos pontos que eu abordei e conversei com ele. Essa importância de nós termos nas nossas igrejas a questão de uma proposta que leve, né, os novos crentes, que levem aqueles que aceitaram Cristo a amadurecer. Isso é a proposta do resto da vida, né? Dentro de igreja, onde você recebe essa instrução, né, recebe os ensinos para a vida, como a gente lida no trabalho, como a gente lida na família, a criação de filhos, como a gente lida com o dinheiro, com a sexualidade, como a gente lida com as nossas tentações, com o pecado, enfim, a vida, né? Como que a gente vive agora uma vida em Cristo neste mundo pecaminoso e com essa natureza que ainda nós temos, infelizmente, né? Que a gente aceita Cristo, não é que tudo está resolvido, não. A questão da condenação eterna está resolvida, somos salvos. Mas, enfim, a gente tem lutas enormes na nossa vida, né? Crises nós passamos, tentações, pecados que nós caímos, né? Porque algumas pessoas pensam assim que o crente cai em pecado quando é um adultério escandaloso, quando é uma coisa pública. Não, nós, né, no nosso dia a dia, nós temos os nossos pecados que muitas vezes ele se mostra na nossa uma gritaria, né, uma raiva, um coração que não quer perdoar, às vezes um egoísmo que a gente não pensa nos outros. A gente começa a viver uma vida que não é uma vida espiritualmente saudável. Enfim, você tem uma série, né, de situações que são pecado. É que a gente pensa que pecados são os pecados graves, escandalosos e público, né? E não. Na verdade, todo cristão, sem exceção, após o novo nascimento, ele tem agora a sua vida de santificação, que é um processo contínuo o resto da vida, né? Então, quando a gente tem o entendimento disso, aí nós vamos buscar, então, caminhar a nossa carreira cristã, como a gente fala, né? A nossa peregrinação espiritual. A gente vai procurar, então, e buscando Deus para que a gente possa ir crescendo, amadurecendo. Um dos meios é o estudo bíblico,
né? Seja aqui no formato como a gente tem mais organizado, mais didático, pedagógico, mais objetivo. Vamos estudar todos os livros da Bíblia dessa forma como a gente faz. Ou vamos fazer um curso de teologia onde a gente estuda aí as doutrinas principais do cristianismo e tal, ou numa escola bíblica dominical, enfim, né? Você tem uma série de propostas de estudo. Mas a finalidade de tudo isso é para que a gente possa ir crescendo mesmo, amadurecendo, aprendendo, né? Sei lá, faz 5 anos que eu estou na igreja, os 5 anos eu estudo. Então a gente vai precisar ir revendo, e refletindo, e pensando de novo, e aquilo que a gente estudou, se de fato é isso mesmo, ou se a gente precisa estar corrigindo algumas coisas. Enfim, é o resto da vida, né? E é o que Pedro, 2 Pedro, ele vem trazendo aqui sobre essa realidade, necessidade de nós estarmos crescendo em Cristo, né? Então aqui, o tema é o mesmo, eu coloquei seguindo o exemplo de Jesus, que é a primeira carta também, né? Quem escreve? Pedro, né? O que ele escreve? Uma advertência e encorajamento. Então ele adverte, há algumas advertências lá, né, para os cristãos, e existe um encorajamento, então, para que o cristão ele viva, né, como a gente falou aqui, um certo estilo de vida cristão. Quando ele escreve, ele está em Roma, também a semelhança da primeira carta. Ele escreve mais ou menos no ano 67, 68, né, aproximadamente aí essa data, 67, 68, depois de Cristo, claro. Por que ele escreve essa carta? Qual o motivo, né? Ele escreve porque tinha em vista os perigos dos falsos mestres. Então essa é a advertência, na verdade, que ele vai trazer, a gente vai estudar isso, né? O perigo dos falsos mestres, os falsos ensinadores. Então a gente vai perceber, ó, que sempre houve, a igreja sempre enfrentou esse perigo interno, né? Externo não, interno, de falsos ensinos distorcidos. Então isso não é novidade, isso não pertence à nossa época, isso é desde sempre, né? Sempre houve pessoas dentro da igreja, pertencente à comunidade ali de alguma maneira, alguns até líderes, né? Também com cargos de liderança, funções de liderança, ensinando coisas distorcidas. E aí os apóstolos, Pedro, João, Paulo, nem se fala, né? Combateu demais esse povo aí, e é por isso que hoje também a gente deve continuar combatendo, né? Então assim, a gente não está isento disso, pelo contrário, isso se multiplicou de tal maneira, não só o volume do número em si, mas as formas de ensinar distorcidamente o evangelho, assim, se multiplicou muito mais do que na época dos apóstolos. Se lá já havia necessidade de ser combatido, imagina hoje, né? Quantas coisas hoje dentro de igrejas evangélicas são ensinadas e elas são distorcidas, não tem base bíblica. Então é assustador. O tema aqui é a verdade de Deus e o falso ensino dos homens, né? É um ponto também que a gente percebe demais, né? Então existe duas coisas, a verdade de Deus. Tem gente, viu, amada, que eles pensam assim, que o mundo é dividido em dois, né? Aqueles que concordam com ele e os equivocados. Então tem gente assim que quem não concorda com ele está errado. Não é bem assim. Só que existe uma verdade, a verdade de Deus, né? E existe o ensino dos homens, ou seja, eu, André, como professor de teologia, como estou propondo o ensino aqui para vocês, um curso, etc., eu tenho minhas opiniões, eu tenho minhas abordagens, né? Eu tenho minhas conclusões. A questão é, até que ponto essas minhas declarações elas são de fato vontade de Deus, são ensinos bíblicos, ou eu não estou distorcendo de alguma maneira, né? Então nós somos sujeitos a isso, por mais que sejamos bem intencionados. É por isso que a gente sempre procura buscar textos bíblicos contextualizados, é por isso que quem ouve, qualquer um que seja, precisa sempre refletir, nunca abraçar de pronto, não deve rejeitar, né, de pronto e nem abraçar tudo de pronto. Precisa ter filtros, precisa discernir o que está ouvindo, tudo que a gente ouve, né? Se as pessoas tivessem esse exercício que a gente chama dos crentes bereanos, né? Por causa lá aquele grupo de irmãos lá em Atos, capítulo 19, acho que é verso 10, 11, quando Paulo estava pregando, eles foram conferir nas Escrituras o que eles tinham à disposição na época, que era o Antigo Testamento, porque Paulo estava citando o Antigo Testamento, inclusive, né? Mas a respeito de Jesus. E eles foram conferir para ver se o que Paulo falava
estava de fato de acordo com o que as Escrituras falavam, né? Então os crentes bereanos foram mais nobres, o texto vai dizer, do que os irmãos lá de Tessalônica, porque eles conferiram, eles eram mais prudentes. Então olha como a gente deve ensinar todo cristão quando ouvir alguma coisa a respeito de Deus, né? Então que sejam prudentes no sentido de refletirem, de pedir explicações, se for possível, né? Se for uma questão pessoal, eu tenho acesso a quem está pregando e ensinando e tal, então pedir o motivo das declarações, né? Explicar o texto mesmo, trazer argumentos. Aí se fizer sentido, a gente fala, não, fez sentido, isso aqui eu absorvo na minha vida como sendo o ensino de Deus. Se não fez sentido, se a pessoa não tem base bíblica, se inclusive o que ela está falando é contrário àquilo que explicitamente a Bíblia ensina, aí a gente rejeita, simplesmente assim, né? Mas infelizmente, a grande maioria ou grande parte das pessoas na igreja, elas não têm esse exercício de filtrar. Recebem tudo porque é o pastor que está falando, é um pregador que está falando, enfim, né? E aí Pedro ele vem trazendo todas essas advertências. Então nessa breve carta, Pedro discute as duas questões, né? Que mais preocupava ele, ou que mais preocupa mesmo a gente também. Ele exorta os cristãos a se concentrarem em levar uma vida produtiva e descreve os falsos mestres e o seu respectivo fim, né, desses mestres aí. Então a primeira carta, como eu falei, fala dos perigos de fora, perseguições, lembra do contexto lá, né? Precisa dar bom testemunho porque está no meio de pessoas ímpias, né? Se você é perseguido e você está sofrendo, então se alegre porque você está sofrendo por aquilo que é justo. Então a primeira carta fala do novo nascimento, fala da nova vida em Cristo, de imitar Cristo e fala da perseguição dos ímpios, né? Como lidar, como testemunhar, como suportar isso. Então a primeira carta fala dos perigos de fora, os perigos externos, a perseguição externa. Essa segunda carta fala dos perigos de dentro. Então olha como a igreja sofria de todos os lados, né? Perseguição dos ímpios e falsos ensinos internos. Então é nesse tom aqui que a gente vai ver no estudo de hoje, tá? Então eu dividi essa carta aqui em 3 partes, né? Como foi a outra, na outra eu dividi em 4, né? A primeira Pedro foi 4 partes e ainda acho que eu comentei mais alguma coisa lá. Mas essa aqui nós vamos dividir em 3, mesmo porque ela é mais curtinha e de fato tem 3 capítulos. Então a gente vai estudar o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, né? Bora lá. Eu coloquei aqui na primeira divisão, que vai o capítulo 1, que vai do verso 3 ao 9, tá? Então vou ler e aí a gente vem trazendo algum conteúdo, alguma explicação a respeito desse trecho aí. Capítulo de número 1, versículo de números a partir do 3 até o 9. Então eu vou ler aqui, acompanha aí se puder na Bíblia, na sua. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, né, e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Vamos tentar prestar atenção nas declarações, nas palavras, né, na frase mesmo, não ler por ler assim. Então bora lá. Pelas quais, ou seja, por essas coisas que foi falado, né? Pela vida, pela piedade, pelo conhecimento e pela virtude. Então, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência, né, o desejo ilícito, há no mundo. Então, olha que coisa interessante. O verso número 4 vai dizendo que nós recebemos promessas grandiosíssimas. Qual promessa ou quais promessas, né, nós recebemos? De nós participarmos da natureza de Deus. Então, vamos pontuar isso aqui que eu acredito ser importante para a compreensão do texto. Verso 5. E vós também, pondo nisto mesmo, toda a diligência, todo o cuidado, né? Acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade o amor fraternal a caridade. Então olha o que Pedro propõe aqui, que coisa interessante, para que vá se fazendo acréscimos na vida cristã, né? Então nasceu de novo, está participando da natureza divina, agora faz o seguinte, você recebeu a fé. Perceba que ele não fala acrescente a fé, é a partir da fé que vai se acrescentando outras virtudes, né? E quais são essas virtudes? Se a gente voltar aqui, ó, então a fé, a partir da fé, a gente acrescenta a virtude, as qualidades do Evangelho, né?
a essas qualidades do Evangelho, a gente acrescenta o conhecimento, né, que é a ciência que ele chama. Ao conhecimento a gente acrescenta o equilíbrio, que é a temperança, né, o domínio próprio, o controle. Esse domínio próprio, esse controle, a gente acrescenta a paciência ou perseverança, pode também entender assim. A essa perseverança a gente acrescenta a piedade, que é a dedicação a Deus, a vida piedosa. Essa vida piedosa a gente acrescenta o amor fraternal, né, esse amor relacional, e esse amor relacional ao amor praticado, que ele chama de caridade. Então, olha que coisa interessante, eu quero trabalhar aqui com esse pensamento aqui, tá? Só vou continuar o verso 7, 8 e 9 para completar aqui, mas eu quero dar ênfase a essa proposta do verso 5 e 6. Então, vamos lá, aliás, 5, 6 e 7, né? Aí a gente vai agora no 8 e 9. Porque se em vós houver o aumento... Eita, eu estou ruim hoje da leitura, hein? Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não há estas coisas, ele é cego, espiritualmente falando, né? Limitado, não enxerga, não percebe, não vê as coisas da realidade. Então é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então essa parte aqui é interessante assim, ó, Deus fez tudo o que era necessário para preparar-nos para a vida e a piedade, dando-nos promessas que nos permitem participar da própria natureza divina. Então nós fomos salvos por Deus, essa salvação é Deus que realiza, é Deus que faz, é unilateral que a gente chama, é ação de Deus. Nós não fizemos absolutamente nada para sermos salvos. Foi Deus que enviou o seu Filho Jesus, morreu por nós, enviou o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele usou alguém, estou falando no nosso caso, né? Usou alguém, aliás, em todos os casos, não só os apóstolos, né? Os apóstolos tiveram o privilégio de ouvir do próprio Jesus, né? A pregação. E aqueles que tiveram, lógico, o contato com Jesus. Mas fora esses aí, que Jesus não pregou pessoalmente, né? As pessoas foram alcançadas por pessoas que foram alcançadas por Jesus, e o Espírito Santo as usou para pregar o Evangelho. Pregando o Evangelho, nós ouvimos o Evangelho, aceitamos a mensagem do Evangelho, fomos salvos, regenerados, justificados e estamos sendo santificados. Nessa santificação, né, é o que a gente vai entrar aqui na questão. Qual é a necessidade, então, de nós nos apropriarmos dessas coisas? Aí eu coloquei aqui, ó, mas não podemos ser passivos em nossa busca pela piedade, né? Pelo contrário, nosso foco deve estar em desenvolver o caráter piedoso. Então assim, Deus salva. Qual é a participação de Deus? Aliás, qual é a parcela do homem na salvação que Deus nos deu? Então qual é o papel de Deus e qual é o papel do homem? Não na salvação, que a salvação é Deus que é o autor e é o consumador, né? Então a gente só é o coadjuvante. Deus, ele é o autor de tudo isso, né? De todo o enredo, e ele não só é o autor, mas ele é o aplicador, é o consumador. Então ele faz tudo, do começo ao fim, no sentido da salvação. Agora existe a questão, a realidade dessa necessidade de nós nos desenvolvermos, sermos maduros na fé. Porque na igreja isso é fato, na própria vida, mas deixa eu me limitar à igreja. Na própria igreja, a gente vê que tem pessoas de tudo quanto é tipo. Tem gente madura, tem gente paciente, tem gente piedosa, tem gente bondosa, tem gente misericordiosa, tem gente que serve, tem gente que socorre as pessoas. Enfim, tem gente que você fala assim, nossa, que cristão, né? Chega a dar gosto de ver a pessoa servindo a Deus, adorando a Deus, servindo a igreja, né? É um exemplo, é um estímulo de fé. Né? Pessoas que suportam as adversidades, as lutas da vida, sem blasfemar de Deus, sem desanimar da vida, mas continua ali em oração, agradecendo a Deus, dando bom testemunho. A gente fala assim, nossa, que exemplo, né? Eu queria ser como esse irmão, eu queria, né, chegar a ser um crente como esse irmão aqui, como essa irmã e tal. Então tem pessoas desse nível. Agora tem pessoas também que estão 200 anos na igreja, é fofoqueira ainda, é gente que não entendeu o seu papel no reino de compartilhar o evangelho, de
dar bom testemunho, pessoas que não entenderam a importância de servir a Deus com dinheiro também, ajudando pessoas, né? Obras sociais da igreja, ajudando missionários. Tem gente que não entendeu que ele tem que ter uma vida de oração, né? Participar das atividades, né, da igreja, gente assim, egoísta. Então você tem de tudo quanto é tipo. Gente que entendeu o Evangelho e gente que foi amadurecida pelo Evangelho e gente ainda que precisa, é um diamante bruto, né? É um bruto. É uma pessoa que não se parece muito com Jesus não, né? Parece mais, de repente, com o profeta Elias, que mandava descer fogo em todo mundo, ou os discípulos de Jesus que não estavam amadurecidos ainda lá, né? E falou para Jesus: o senhor quer que a gente faça igual Elias? Manda descer fogo do céu e consuma todo esse povo aí que está atrapalhando nossa vida? Então, você tem esses crentes, né? O Pedrão da vida, né? Então, olha só que coisa interessante. Os apóstolos também, eles passaram por esse processo. Eles não nasceram pronto, não. Ouviram Jesus chamando ele: vem, me segue, e tá todo mundo bonitinho, parecido com Jesus. Não, eles tiveram a necessidade de serem discipulados. Aqueles tiveram o melhor discipulador que podia ter, o próprio Cristo pessoalmente, né? E mesmo assim deu trabalho, viu? Não foi uma coisa simples e fácil, não. Então Jesus levou 3 anos e meio, todos os dias, convivendo com eles 24 horas por dia, ensinando, dando exemplo, mostrando, falando as escrituras, dormia, acordava, literalmente era 24 horas com esses homens, com 12, se dedicando a eles, né? Por 3 anos e meio sem parar, e mesmo assim, que luta, que dificuldade. Jesus morre e eles não entendem ainda. Jesus ressuscita, precisa aparecer para eles e ainda fala: tá vendo, ó, o que eu estou falando aqui, ó, que era o que eu falava, isso aqui se cumpriu. Foi um trabalho doido. Aí Jesus ainda vai para o céu, ascende ao céu e fala: vai lá em Jerusalém, fica orando lá um pouquinho mais lá, porque o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida desses apóstolos aí, desses discípulos mais chegados de Jesus, aí eles vão, né, entender um pouco mais. E mesmo assim, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente percebe que eles precisam, ainda Pedro, por exemplo, eu estou falando isso aí depois de 10, 20, quase 20 anos, isso depois do Pentecostes. Então, depois que eles começaram a andar com Jesus, Pedro, né? Eu vou pegar o exemplo de Pedro. Uns 20 anos depois, mesmo assim, ele tinha comportamento que precisou ser corrigido pelo apóstolo Paulo. A gente vê isso lá em Gálatas, capítulo de número 2. Paulo teve que repreender Pedro no meio de todo mundo, e dizendo assim: você é um falso rapaz, você é um dissimulado, porque como você está vivendo desse jeito e falando para os outros viver desse aqui, olha que coisa interessante, né? Então a gente pensa às vezes que é tudo perfeito. Não, se eles tiveram a necessidade, eu fico pensando comigo, meu Deus, se os apóstolos conviveram com Jesus, tiveram tamanha experiência pessoalmente com Cristo, foram discipulados por Jesus, tinham todo um contexto favorável, porque eles conheciam já toda a proposta de Deus na cultura, porque eram judeus e etc e tal. Se eles precisaram ser corrigidos, discipulados e levados à maturidade, imagina a gente, imagina nós, né? E tem pessoas que desprezam isso, falam: meu Deus do céu. É por isso que muitas vezes nós temos pessoas que estão 10, 15, 20, 30 anos em um contexto de igreja e mesmo assim ainda não compreenderam o Evangelho, não tem o fruto do Espírito na vida, o caráter cristão ainda está longe dessas pessoas, né? Eu não estou falando de perfeição porque ele nem chega nesse estado de perfeição, mas a gente precisa, né, amadurecer, a gente precisa crescer. Como eu falei, na vida deve ser assim. Então eu não posso chegar aos meus 50 anos de idade e ser imaturo em algumas questões relacionais, por exemplo. Não tem como. E, infelizmente, tem pessoas que têm seus 50, 60 anos, mas ainda tem postura de adolescente, que não é maduro nas questões relacionais, que não sabe lidar ainda com tensões, né? Então, como eu falei, na vida isso é esperado. No Evangelho, muito mais ainda, que a gente vá se tornando, né, sendo por Deus. O Espírito Santo vai construindo em nós o caráter cristão, a natureza de Cristo, como a gente leu aqui. A gente vai participando da natureza divina, nós vamos nos parecendo mais com Deus, porque a sua natureza está em nós sendo alimentada, moldada, né? Então é isso que Pedro ele coloca aqui. E eu vou para Filipenses capítulo 2, verso 12, só para a gente reforçar que isso aqui não é ensino só do apóstolo Pedro, não. Isso Paulo ensina, né? E outras partes mais aí
do Novo Testamento, das Escrituras, elas ensinam também essa necessidade. Então olha o que Paulo disse aos irmãos lá na cidade de Filipos, no capítulo de número 2, versículos de número 12. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. É que esse operai a salvação talvez não traga, né, o sentido, né, melhor aí. Tem outra versão que diz assim, ó: trabalhem com afinco a sua salvação. Trabalhem com afinco a vossa salvação. Eu li na minha aqui: operai a vossa salvação. Tem outras que diz: continuem trabalhando para completar a salvação em vocês. Outra versão diz assim: desenvolvam a sua salvação. Eu não sei, irmã Vanessa, qual é a versão da sua Bíblia, como que está aí, né? Não sei se é diferente de alguma dessas que eu li aqui. Eu li pelo menos umas 5 versões que fala aí: operar a salvação, desenvolva a salvação, trabalhe, continue... Operai também. Operai, né? É porque essa palavra operai parece que não tem muito sentido, a gente fica meio em dúvida, né? Operar, o que é operar a salvação? Mas aí, ó, com outras versões, elas nos ajudam, né? Trabalhe com afinco, com dedicação à salvação de vocês. Ó, continuem trabalhando para completar a salvação de vocês. Desenvolvam a sua salvação. Eu acho que essas versões elas trazem mais claramente, né, a ideia do texto que Pedro coloca aqui. Só que Pedro falou: acrescente a fé, a virtude, a ciência, a temperança. Então vá acrescentando, desenvolva, né? Vá melhorando a sua vida diante de Deus. Essa é a ideia. Então a salvação, ela é gratuita, ela é de graça, não nos custou nada. Nós não fizemos nenhum esforço, absolutamente nenhum esforço. Agora, a vida de santificação, a vida de discipulado, aí é preciso ter uma renúncia nossa. Isso é parte humana, isso é resposta que eu dou à graça de Deus na minha vida, né? Isso é o meu coração que vai se abrindo para a ação do Espírito Santo em minha vida. Então sou eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que me entregar. É interessante, eu já observei muitas vezes isso, que a gente vê às vezes assim, uma pessoa que aceitou Jesus, ela está 1 ano na igreja, aceitou Jesus e está 1 ano. Aí você olha para ela assim e fala: nossa, parece que essa pessoa sempre foi cristã, não é? Uma postura, um testemunho, um comportamento maduro, 1 aninho. E você vê pessoas com 10 anos, e como a gente está falando aqui, né? Fala: meu Deus, como tu pode? Tanto tempo na igreja aqui, ainda parece que é um menino na fé, não compreende um monte de coisa, murmurador, né? Tem dúvida de coisas básicas da fé, meu Deus do céu. A gente não está falando de pessoas limitadas intelectualmente, não. Muitas vezes são pessoas inteligentes, são pessoas instruídas, são pessoas até que academicamente elas têm suas formações, mas não entende coisa básica. Então a gente vê o contraste. Por que isso se dá? Porque esse aqui que tem 1 ano, ele se entregou 1 ano. Ele desejou esse 1 ano todo viver com Deus. Esse 1 ano, ele de fato se entregou. Então, à medida da entrega que a gente tem, né, para a ação de Deus nas nossas vidas, é o que vai determinar o nosso amadurecimento. É simples assim. É isso, exatamente isso, né? Então é por isso que essa necessidade de nós estarmos sempre crescendo em Cristo, sempre buscando. Eu posso ter 20 anos, né, 23 anos, no meu exemplo, por exemplo, estou 23 anos que eu aceitei Cristo no contexto de igreja, mas eu preciso entender que há muitas coisas na minha vida que precisam ser aperfeiçoadas, melhoradas. Como eu falei, há pecados que ainda me afligem, né? Há tentações que eu tenho dificuldades e eu preciso estar perseverando nisso, combatendo, né? Lutando contra essa velha natureza que em mim habita e vai habitar o resto da vida. Mas a vida cristã é um exercício diário, é uma perseverança, né? É uma continuidade, é o resto da vida. A gente não baixa a guarda nunca, né? A gente entende que a vida cristã ela é luta de fato, e essa luta contra a carne, como
O Paulo, em Gálatas 5, 16, 17, ele disse, olha, o Espírito combate contra a carne contra o Espírito, esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis, mas se andais no Espírito, então vocês não vão cumprir os desejos ilícitos da carne, né, do velho homem, da velha natureza. Enfim, é esse entendimento, porque se nós não vivemos assim, nós nunca vamos chegar à maturidade cristã, sempre seremos crentes meninos na fé, né, infantis na espiritualidade, gente que ainda precisa ser ensinado o básico, como o autor dos Hebreus tem um texto muito interessante no capítulo 5, se não me falha a memória, vou conferir rapidinho aqui, que ele diz algo muito interessante, né, sobre essa questão. Deixa eu ver se é 5 mesmo, 5, verso 5, capítulo 5, versículos número 12, 13 e 14. Olha que texto interessante a respeito disso que a gente está falando. Hebreus capítulo 5, verso 12, 13 e 14. Porque devendo já ser mestres, olha como ele fala, vocês devem ser mestres, vocês precisam ser ensinadores, né? Então, por quê? Pelo tempo, ainda vocês necessitam que se ensine ou torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, a base, aquela coisa rudimentar das palavras de Deus. E vocês têm sido feitos tais pessoas que necessitam de leite e não de sólido mantimento, como ele compara, né? A comida de um bebezinho e de um adulto, né? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. A palavra perfeito aqui é maduro, tá? Entenda maduro. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Então, olha como o autor dos Hebreus também pontua isso. Essa questão de que os irmãos lá, os irmãos hebreus, né, eles tinham tempo já que caminhavam no Evangelho, mas eram imaturos, eram meninos, eles tinham que ser ensinados as coisas mais básicas da fé. Coisas mais básicas. Não seja fofoqueiro, não seja egoísta, isso é básico da fé, né? Uma coisa muito mobral, né, que a gente chama, é o mobral da fé, é o A, E, O, U, né? Então vamos lá, amada, para a gente continuar aqui e tentar concluir hoje, né? A segunda divisão é o capítulo 2, tá? Capítulo 2, versículos 1 ao 22. Eu não vou ler para ganhar tempo, mas aí já fica a anotação e fica o dever aí para ler depois, tá? Acabando a aula aqui, eu sei que não vai dar tempo porque tem outra aula, né, Vanessa? Mas os demais aí, eles vão fazer isso logo que assistir a aula e ouvir essa dica aqui, né? Aliás, eles têm, quem assiste depois tem o privilégio de falar assim, não, vou dar pausa agora e vou ler, né? A gente tá ao vivo aqui, aí a gente não tem essa opção. Mas fica aí o texto, tá? Então, capítulo 2, verso 1 e 22, as descrições dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Então, nesse trecho, Pedro ele vai dar as descrições dos falsos ensinadores e dos falsos ensinos. Então, são descrições de duas coisas aqui, ó. O perfil, as características dos ensinadores falsos e as características dos conteúdos falsos. São duas coisas, né? A pessoa que é um falso ensinador, ela tem características dela, a personalidade, o caráter e as características do conteúdo que é ensinado, tá? É isso que Pedro ele vai falar aqui. Então Pedro enfatiza o fato de que Deus lidará com os falsos mestres. Então essas pessoas que enganam, que levam a multidão, né, manipulam e enganam de fato uma multidão, Deus vai pedir conta para essas pessoas. Deus vai cobrar, vai vir um juízo muito duro na vida dessas pessoas. Lembra a carta de Tiago, lá no capítulo de número 3, né, nós estudamos a carta de Tiago, e aí Tiago diz assim, ó, vocês não queiram ser mestres, né? Muitos de vocês não queiram ser mestres, porque vão sofrer mais duro juízo. Então quem ensina coisas falsas a respeito do Evangelho, porque isso implica muitas vezes levar a pessoa à eternidade sem Deus, é algo gravíssimo, é algo que eu não consigo nem imaginar como vai ser o lidar de Deus com essa pessoa, né? Que não só ela prejudicou a vida dela, mas ela prejudicou a vida de milhares de pessoas, levando essas pessoas com ela à condenação eterna. Olha que coisa pesada. As pessoas pensam que é um negócio muito simples, estar ensinando, falando a respeito de Deus, ser um pregador, um pastor, um professor, pensa que, vamos lá, tocar o barco. Eles não têm a noção da seriedade dessas coisas. É muito pesado para nós, meros homens, né?
ter essa responsabilidade de falar o que Deus fala. Meu Deus do céu, por isso que às vezes eu falo, ó, isso aqui eu nem sei se é exatamente assim, mas eu penso que seja assim. Né? Porque é muita responsabilidade, a gente fala assim, Deus está falando, Deus me falou isso, eu profetizo, e é assim que Deus fala, como a gente fosse o porta-voz de Deus, né? Um oráculo de Deus. Eu tenho muito medo dessas pessoas que elas se colocam assim como mensageiros de Deus de uma forma que não erram, né? Então eu prefiro ser mais cauteloso, mais prudente, mais honesto, inclusive, de falar, irmão, eu penso que a minha conclusão a respeito disso aqui é isso, isso e isso, né? Porque às vezes, inclusive, a gente tem que mudar de opinião, porque nós somos as pessoas falíveis, por mais honestos que sejamos, por mais sinceros que sejamos, por mais bem intencionados que a gente seja, mas assim, a gente tem um risco de... Mas aqui o texto está falando de aqueles que são intencionais mesmo, os mau caráter mesmo, né? Aquele que usa de má fé, essas pessoas maliciosas mesmo, os falsos ensinadores, esses escancarados, são esses que Pedro ele vai tratar aqui. E, enquanto isso, né, essa é uma das 3 passagens bíblicas, essa passagem aqui, que especificam, olha que coisa interessante, os sinais pelos quais os falsos mestres podem ser reconhecidos. Então é importantíssimo a gente ler isso aqui, só o texto lido já vai ser tranquilo para a gente ver as características desses falsos mestres, tá? Então, essa passagem aqui do capítulo 2, do verso 1 ao 22, né? Que na verdade é todo o capítulo, tá? Todo o capítulo 2 vai trazer essas características, né? Então, essa passagem de Pedro é uma das 3 passagens bíblicas, porque há outras de Paulo, por exemplo, como eu falei, né? Que elas vão especificar, elas vão colocar os sinais pelos quais os falsos mestres podem ser reconhecidos, tá? Quando a gente vê lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, Paulo vai falando também, ó, os falsos ensinadores, eles são assim, eles são assim, eles são assado, eles têm essa característica, eles são corruptos aqui, eles amam o dinheiro, eles não respeitam isso. Então são características. Então 2 Pedro aqui vai nos dar, assim, um perfil desses falsos ensinadores. É por isso que é importantíssimo lermos, tá? Só vou ganhar tempo aqui, mas eu sei que vocês vão ler esse texto aqui, né? Porque estão curiosos e é importante para a nossa vida identificar, né? Inclusive falar assim, eita, será que o André não se enquadra nisso? Né? Então, leia aí, depois você faz um scanner para ver se eu entro nessa lista aí. Deus queira que não, né? Acho que não. Vamos lá. A terceira divisão e última divisão dessa carta de 2 Pedro é o capítulo 3, na verdade, né? Eu separei aqui até o verso 14 a leitura, mas se vocês quiserem fazer até o 18, né, também é bom que faça, porque aí leu a carta toda, né? Ó, tá vendo coisa boa? Aqui já eu li um livro da Bíblia, né? Leu aqui os 3 capítulos de 2 Pedro, li um livro da Bíblia, todinho, 3 capítulos só. Não vai dar 7 minutos, eu acho. Mas vamos lá. Então, dessa passagem aqui, desse capítulo 3, Pedro vai mostrar o fim iminente, né? O fim próximo do mundo, tá? Que motiva o fim do mundo, motiva os piedosos. O fim do mundo motiva os piedosos. Então, o que Pedro, no capítulo 3, ele vai falar sobre a vinda de Cristo, sobre o mundo ter um juízo já por Deus determinado e destinado, né? Então Pedro ele descreve 2 atitudes que as pessoas adotam em resposta à promessa da volta de Cristo. Eu acho muito interessante isso aqui. Então, primeiro, o incrédulo zomba, né? Então, olha só, quando a gente fala do fim do mundo, do juízo de Deus, que Deus julgará esse mundo, o incrédulo ele vai zombar. Ele afirma que tudo vai continuar, sempre foi assim desde o início da criação. A gente não ouve muitas vezes, né? Conversa essa que o mundo vai acabar. Desde que eu sou menino eu ouço esse negócio aí, ó. Desde que o meu tataravô, desde que o meu avô era novo, ele já ouvia esse negócio que o mundo vai acabar, que o fim do mundo está próximo. Então eles vão zombando, né? Ele ignora o testemunho do dilúvio. Então o texto vai falar isso. Eu acho que eu vou até ler aqui, para ficar bem claro mesmo. O texto já vem falando, né? Bora lá então, ó. Capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero. Então olha só como Pedro vai falando. Nas 2 eu estou encorajando vocês.
para que vocês se lembrem das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, gente zombando, né? Andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda, da vinda de Cristo? Porque desde que os meus pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Não é isso que a gente ouve? Conversa, é desde sempre esse negócio de o fim do mundo. Aí Pedro vai dizer assim, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então olha o que Pedro vai falar. Ah, vocês estão falando então que o mundo permanece sem juízo de Deus, da mesma forma desde a criação? Não. Olha como Deus já julgou o mundo lá na antiguidade. Lembra de Gênesis, né? Então o povo era uma sociedade corrupta, capítulo 6 lá de Gênesis, né? Vai falar que Deus ele disse assim, a sociedade, a humanidade só tem intenção má, o coração está apodrecido. E aí Deus trouxe o juízo ali pelo dilúvio, através de Noé, né? Salvando Noé, sua família, enfim, através da arca. Verso 7, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens. Então Pedro vai dizendo, olha, da mesma forma que a água foi um meio de Deus julgar a terra pelo dilúvio, né? Ali morrendo todo mundo, com exceção da família de Noé, como a gente falou, assim também os céus, eles se reservam como tesouro, ou seja, pelo fogo que Deus vai trazer o juízo, já não é mais pela água, mesmo porque lá em Gênesis Deus disse, nunca mais eu vou trazer o juízo sobre a humanidade através da água, né? E a marca de Deus foi o arco-íris que ele deixou. Olha que coisa interessante, toda vez que a gente vê o arco-íris no céu, é para a gente lembrar que Deus julgou a terra, né? Que ele não vai julgar mais pela via da água, e sim agora pelo fogo. A gente vê lá em Apocalipse essa realidade, né? Como Deus usará aí toda essa questão, esses elementos, por assim dizer, para julgar a humanidade. Mas verso 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está dizendo, o tempo para Deus não é igual ao tempo para nós. Ah, faz 2000 anos que isso foi falado. Pedro falou aqui há 2000 anos atrás. Então, mas para Deus, esses 2000 anos equivale a um dia. Ou pode ser como um dia. E um dia pode ser para Deus como 1000 anos. Ou seja, aquilo que a gente pensa que Deus levaria para julgar a humanidade, né, em 1000 anos, ele pode julgar em um dia. Então Deus não é sujeito a essas nossas contagens, ao tempo e etc e tal. Verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, mas ainda que alguns a tenham por tardia, né, é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Na verdade, essa demora que a gente acha que Deus está demorando para julgar o mundo, é uma misericórdia de Deus para ver se as pessoas se arrependem, né? Porque Deus não quer julgar as pessoas, Deus está prolongando o seu juízo, Deus está adiando o seu juízo. Aí o verso 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, de uma forma surpreendente, vai pegar as pessoas de surpresa, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão na terra, as obras nela que há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convencem de santo trato e piedade. Então olha o que Pedro diz, adverte os cristãos. Vivam uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida correta, adequada. Verso 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então aqui a gente vê uma advertência de Pedro para os incrédulos que estavam zombando de Deus. Ó, Deus vai julgar, e ele dá o exemplo. Aliás, eu não li não, mas o capítulo 2 que eu recomendei para que quando vocês lerem, né, vai ver lá no verso 4, por exemplo, versos 4, 5 e 6, o Pedro ele dá mais dois exemplos. Primeiro, Deus julgou a terra e é o dilúvio, né? Ele chama lá de mundo antigo, julgou os anjos, ele vai falar isso no verso 4, né?
Os anjos que pecaram, Deus não poupou, Deus julgou. Então, antes da criação, houve um juízo de Deus com os anjos que pecaram, né, que se tornaram demônios. Aí Deus julgou o mundo, a criação já, pelo dilúvio. Deus julgou Sodoma e Gomorra. Então, historicamente, olha como Pedro dá 3 evidências históricas que Deus já julgou o mundo. Se Deus julgou o mundo na história 3 vezes, o que impede ele de julgar essa 4ª vez agora, né? Então, só para a gente ver, como isso é provável, como isso não é só possível, é provável. Pedro está provando na história aqui, que Deus já interveio com juízo. Os anjos, no mundo antigo, ou seja, antes do dilúvio, né, que ele chama de mundo antigo, e as 2 cidades de Sodoma e Gomorra, porque viviam de uma maneira tão intensa o pecado, que aquilo fez com que Deus trouxesse o seu juízo sobre aquelas 2 cidades lá. Então, olha só como Pedro dá evidências, né? E aí, eu coloquei aqui para finalizar, o cristão escolhe levar uma vida santa e piedosa, preparando-se para a vinda do novo céu e da nova terra que Deus um dia criará. Então a gente vê nesse capítulo 3, né, no encerramento da carta de Pedro, que esse anúncio do juízo de Deus tem 2 reações. O ímpio zomba, a conversa é essa, não existe inferno, não vai existir condenação, juízo, que coisa nenhuma, que Deus não está nem aí para ninguém, eu vou viver minha vida de qualquer jeito, quem manda na minha vida sou eu, né? Faço o que eu quero e tudo mais. Então o ímpio zomba, quem não tem temor de Deus vai fazer piada. Agora, quem tem temor de Deus, aí vai procurar viver uma vida santa, porque, inclusive, essa vinda de Cristo será como ladrão, de uma forma inesperada, surpreendente. E aí a gente, nessa mensagem, a gente vive uma vida piedosa, que é para não ser achado, pego de surpresa, né? Como uma pessoa desleixada que está vivendo uma vida assim, de qualquer forma, né? Crê em Deus, vai na igreja, enfim, está nesse contexto, mas vive uma vida assim sem temor de Deus, uma vida no pecado dentro da igreja, que isso a gente vê infelizmente aos montes, né? A gente precisa ter muito cuidado para fazer a autoanálise. Será que eu não sou uma dessas pessoas? Será que eu não estou vivendo dessa forma displicente, omissa, com a negligência? Será que eu não estou vivendo uma vida que a minha preocupação maior não é a minha vida cristã? E estou vivendo uma vida mundana, mesmo dentro da igreja? Será que não sou eu? Então fica a advertência e o alerta para que a gente faça essa autoavaliação. Isso aqui é segurança para a nossa vida, né? Então Pedro está nos dando, na verdade, aqui um meio de a gente fazer uma autoanálise. Como nós precisamos fazer autoanálises, como nós precisamos nos policiar, como nós precisamos olhar no espelho todo dia e ver esse nosso rosto aqui, essa nossa carona grande, se ela de fato é um rosto que reflete a natureza de Cristo, ou que reflete a nossa carnalidade, né? Então, olha como é importante. Eu comecei a aula falando do que Pedro e da importância de nós crescermos, de nós estarmos amadurecendo, de nós estarmos tendo esse contato com os recursos da graça, da gente estar sempre acrescentando, somando na nossa vida virtudes espirituais, né? Construindo a nossa vida cristã espiritual. Olha como acaba a carta aqui, né? Curtinha, mas olha como tem o desfecho. Então vocês vivam a vida dessa maneira, para que não sejam achados aí despreparados para a vinda de Cristo. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade